Olá, seja muito bem-vindo. Estamos iniciando agora mais um Janela Educativa e hoje nós vamos falar sobre o segundo Seminário de Direito das Famílias, que acontece agora no mês de junho aqui na Universidade Fevale. E para falar sobre o assunto, recebemos aqui no estúdio a professora Cristina Ternias Dieter, que é bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais e mestre em Direito Público. Como vai, professora? Tudo bem? Tudo bem, Carlos. Então, mais uma vez, segunda edição agora desse seminário, né, acontecendo, e agora ele vai se alongar um pouquinho mais, né? A primeira já aconteceu. Fala um pouquinho pra gente, então, qual é a proposta desse seminário, professora. Como nós estávamos conversando, né, Carlos? A proposta do curso surgiu em decorrência dos inúmeros avanços que foram surgindo no direito de família, né, que está em constante transformação. Então, surgiu a necessidade de nós elaborarmos um evento, um curso, em que essas questões, essas temáticas fossem tratadas, né, de uma forma mais específica mesmo. Então, surgiu o primeiro seminário de Direito das Famílias, que ocorreu no ano passado, e em razão que teve uma boa repercussão, né, a universidade achou que, de repente, seria interessante nós colocarmos ele no calendário, e assim, de fato, ocorreu. Tanto é que, então, estamos lançando o segundo seminário de Direito das Famílias, e ele vai ocorrer em 2 dias. Né? Ano passado, ele ocorreu em um dia só, então foi das 9 da manhã às 9 da noite. O pessoal achou muito cansativo, né? Porque quase não teve intervalo. Então, nós achamos menos cansativo, e para que as pessoas pudessem aproveitar mais, né? Principalmente aquelas pessoas que precisam trabalhar. Então, nós optamos em colocar no turno manhã, né? Manhã e noite. Então, vai ocorrer na noite do dia 10, manhã do dia 11 e noite do dia 11. E, professora, de onde é que surgiu, então, a proposta de realizar esse seminário? Já partindo da primeira edição, né? Foi uma demanda do curso mesmo, dos acadêmicos, dos próprios profissionais da área em debater mais esse tema? Como é que surgiu essa ideia? É que nos últimos anos, muitas coisas foram surgindo no direito de família. Tá? Novos arranjos familiares foram se formando. Antigamente a gente falava num modelo tradicional de família, que era o homem, a mulher e os filhos. Só que aos poucos as pessoas foram se formando novos arranjos familiares, em decorrência desses casamentos que iam se dissolvendo, pessoas que iam se unindo sem ser uniões matrimonializadas, no caso, sem ser oficializadas pelo casamento, mas uniões estáveis, né? Também as uniões homoafetivas, né? Então foram surgindo vários arranjos familiares e em decorrência disso acabaram-se os direitos também se estendendo a esses novos arranjos familiares. Então cada vez mais as pessoas foram falando de temas polêmicos, né? Por exemplo, a questão da alienação parental, a questão da guarda compartilhada, que foram assuntos do seminário passado, né? Da edição passada. Então, cada vez mais as pessoas chegavam nos escritórios com essas perguntas já na ponta da língua, até porque a mídia também foi abordando muito essas questões nas novelas, né, nos programas. E então, os clientes mesmo chegavam já sabendo. Então, os advogados também havia necessidade de uma melhor preparação, né, nesse sentido. Então, não só dos alunos que estão no meio acadêmico, que estão vivenciando isso, mas também na prática. Então, na verdade, a ideia sempre foi vincular a teoria, né, na prática. Tanto é que se a gente for analisar depois aí os temas que vão ser abordados, nada é muito teórico, sabe? São assuntos realmente que acontecem na prática. Essa é a ideia, não ficar algo assim no ar, mas como que esses assuntos que a gente tem escutado falar, eles ocorrem na prática e como proceder com eles. Até porque aquelas famílias de comercial, de margarina, de manteiga, já é uma coisa que já está mudando bastante, né, professora? Então já faz mais parte do nosso dia a dia mesmo, né? Isso. Eu tenho até alguns temas aqui, união estável, namoro qualificado, o holding familiar,
o dano moral decorrente de bullying. Então são vários temas que até a mídia mesmo, como você mesmo citou, já está abordando mais, né? E as pessoas já chegam com esse tema mesmo na ponta da língua. Então esses profissionais têm que estar mais qualificados, né? Têm que estar preparados para isso. E qual o público-alvo, então, desse seminário? Os profissionais já formados, eles também devem participar, podem participar? Com certeza. Eu diria assim, os advogados, né, os advogados formados que trabalham na área, os estudantes de direito também, os estudantes da psicologia e também profissionais da área da psicologia, porque eu não consigo ver o direito de família sem estar vinculado à psicologia, né? São duas áreas que andam juntas, direito de família e psicologia. Então é interessante e sempre a presença de psicólogos e estudantes da psicologia nesses cursos, né, nos nossos cursos jurídicos, como também nos seminários, sempre agregam muito a presença deles, né? Porque são duas áreas que se cruzam bastante. E também toda a sociedade, né? Toda a sociedade, toda a comunidade em si, porque o direito de família é uma coisa que ele atinge direto o ser humano, né? Não necessariamente a pessoa, por exemplo, direito comercial, não necessariamente eu ou tu trabalhamos com direito comercial, mas a gente tem família, né? A gente vira e mexe, a gente está relacionado com relações familiares, né? Relações de afetividade. Então, é um ramo do direito que está diretamente ligado ao ser humano. Por isso, não só estudantes, né, e advogados, mas também a comunidade em si é convidada a participar. Uhum. E esse seminário, então, professor, ele tem uma carga horária de 9 horas? Sim, ao final vai ser entregue um certificado de presença, né, valendo, então, as 9 horas. Uhum. E essas 9 horas valem também como horas complementares? Horas complementares para os alunos, sim. E também para os profissionais, né, até para acrescentar no currículo, também recebem o certificado em razão disso. Uhum. Então, é interessante a gente ressaltar também que os profissionais, independente da área que queiram seguir, é importante também se ater a esse tema, né, professor? Sim, até porque, Carlos, assim, ó, vão ser tratados temas, como eu disse, bem voltados para a prática, né? Por exemplo, o direito sucessório, né? Quando a pessoa morre, herança, aquela coisa toda. O que é melhor? Casar ou viver em união estável? O que é mais vantajoso? Né? Então, são coisas assim que a gente nem imagina, mas isso chega toda hora nos escritórios, né? As pessoas perguntam sobre isso. Então, vai ter um profissional justamente para responder essas perguntas, né? Para tratar dessas questões. A infidelidade conjugal, né? Que está presente aí em tudo, né? Nas novelas, nos programas. Então, essa questão da infidelidade conjugal também vai ser tratada. Quais os aspectos, tanto os jurídicos quanto psicológicos, né? Quais seriam esses aspectos? A questão do bullying, né? O bullying nas escolas, as indenizações por dano moral em decorrência do bullying. Também, até tem esse outro assunto da holding familiar. Até que ponto é interessante abrir uma holding familiar? Esse assunto vai ser tratado por um professor muito benquisto aqui da casa, que é o Dr. Cassiano Menck, que os alunos gostam muito. Então, nós convidamos ele para participar desse seminário. E também nós vamos contar com a presença do Dr. Rolf Madaleno, que participou da edição passada, tá? Que também é uma pessoa de grande renome no direito de família, que ele vai tratar sobre a questão a teoria da desqualificação da personalidade jurídica. O nome é difícil e extenso, mas é uma situação bem corriqueira que acontece na sociedade. Aquela pessoa, por exemplo, que para não pagar um valor significativo de pensão alimentícia para o filho, ele vai lá e apresenta um contra-cheque de R$1.000. Só que o padrão de vida ostentado por ele não coincide. Por quê? Porque ele anda de carro importado, ele tem apartamento na praia, ele mora numa cobertura. Então, as informações não se batem. Então, essa teoria, ela visa desmistificar essa questão, né? Então, até que ponto esse malandro pode continuar tendo êxito, né? E a gente vai ver que não é bem assim. E eu vou tratar sobre o direito homoafetivo,
que eu diria assim, ó, que os avanços não acontecem de ano em ano, e sim semanalmente tem ocorrido avanços nessa questão do direito homoafetivo. Por exemplo, na semana passada, o Conselho Nacional de Justiça autorizou que todos os cartórios devem realizar, assim, quando procurados pelos casais, né, interessados, mas estão autorizados a realizar o casamento civil homoafetivo. Então, isso são muitos avanços que não haveria como deixar de abordar, então, essa questão também, essa temática. Então, sem dúvida, aí mais um seminário de grande valia para os profissionais da área. Provavelmente. E todos, então, da área e já formados ou graduandos estão convidados, então, a participar. Estão convidados, serão muito bem-vindos. Então, professora, muito obrigado pela sua presença. Parabéns aí por esse trabalho e boa sorte em mais uma edição do seminário. Muito obrigada pela oportunidade. Bom, então lembrando, as inscrições vão até o dia 5 de junho, o seminário acontece nos dias 10 e 11 de junho de 2013 aqui na Universidade Fevale. O Janela Educativa de hoje vai ficando por aqui, você pode rever nossa programação também através do nosso canal no YouTube, no youtube.com/tvfevale. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima!